A ministração de hoje de manhã tem a ver com livres da nossa dívida. Estamos saindo de um período de Páscoa. E não dá para a gente não prestar atenção que alguma coisa tem no mundo espiritual para ser exatamente nesse período todo o episódio, o movimento mundial em torno de Roma. Não dá para passar como mais um assunto de notícias, de feed. Não. Não dá para a gente, como cristão, olhar para a televisão e ver todos os mais importantes presidentes do mundo, com representantes, inclusive, do Oriente Médio, do mundo islâmico, reunidos numa praça, para uma cerimônia da mais elevada importância, da religião mais importante do mundo, a maior, a de mais seguidores no mundo, num funeral. E não apenas o funeral do Papa, mas uma transição da entrada de um novo Papa, de um novo líder da Igreja Católica Romana. Só de ver todos os presidentes, só de ver todo aquele ritual cheio de elementos milenares, não só elementos da liturgia, como peças, elementos físicos, altos, torres, monumentos, livros, portas, selos. São elementos da mais elevada importância no mundo espiritual, envolvidos pelo universo do mundo cristão. Para você ir incorporando isso na cultura, na doutrina católica romana, o Papa é o sucessor de Pedro. Para a gente entender mais ainda, na doutrina, ele é tão inerrante quanto a própria Bíblia, ele é autoridade. Isso não é só uma invenção. Existe algo real no mundo espiritual que está acontecendo. E nós não podemos ignorar, nós não podemos menosprezar, nós não podemos nem criticar, nós precisamos respeitar grandemente. Senhor, tem alguma coisa acontecendo no mundo, na condição que nós estamos, tão violenta. E eu fui assistir o filme Conclave, e eu não tinha noção o que era o filme. Já deve ter uns 4 meses, 5 meses que eu assisti esse filme, eu não me lembro. E eu nunca assisti filme algum com tanto temor. E eu saí daquele cinema impactado. Falei, tem alguma coisa espiritual violentíssima acontecendo, Deus. E pode parecer coincidência, para alguns pode parecer uma armação, mas logo em seguida vem então o episódio da enfermidade do Papa, e ele morre, e tudo o que estava lá no filme, que não é alguma coisa que foi feita agora, é um livro de 2016, se materializa nos dias da Páscoa. Tem alguma coisa do universo de Cristo que eu preciso discernir. Tem alguma coisa do universo de Cristo tão tremendo que o império das trevas
desenvolveu uma estrutura em torno disso que a gente não discerne. E não cabe uma argumentação minha, um raciocínio meu, uma opinião minha, não cabe uma convicção evangélica, não cabe uma defesa de alguma coisa falando de religião, cabe um temor. Senhor, o que está acontecendo no mundo e no mundo espiritual? Que todas essas questões, a confluência desses elementos todos, incluindo o estado em que está o Brasil, o estado em que está, seja os Estados Unidos, seja a Europa. E eu não posso, como um bobo, ficar atraído por palhaços, pirulitos, encantos, probleminhas. Eu preciso discernir espiritualmente. O que isso tem a ver? Nós poderíamos ir para inúmeros elementos. Tem uma infinidade de elementos que envolve tudo isso. Mas pensando na Páscoa, pensando no marco da humanidade, o Cordeiro na cruz do Calvário. Agora não falamos mais de todos os desdobramentos, incluindo os que estão relacionados à Igreja Católica Romana, falando de desdobramentos da Páscoa no mundo espiritual e que afetam nossa vida e vida eterna. O Cordeiro derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos livrar da dívida. A minha vida e a sua vida precisam estar cada dia mais alinhadas com as prioridades de ação de Deus. E aí nós usamos esses elementos que são indicadores, que são aquilo que nos torna visível o mundo espiritual para a gente. Peraí, Senhor, as coisas não são assim. Eu não estou indo toque de caixa na vida, tentando vencer a vida, tentando resolver meu negócio, meu problema. Eu preciso me sintonizar nesse dia, nesse tempo, nessa Páscoa. Eu preciso me sintonizar nos acontecimentos atuais da humanidade. E eu preciso fazer isso sem tirar os olhos da origem, da fonte. O Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para formar a sua igreja. E apesar de toda a estrutura que nós desenvolvemos, apesar de toda a estrutura que tem muitas coisas que o maligno desenvolveu, apesar de toda a estrutura de vida, de religiões, de comércio, de situações sociais que vivemos hoje na pós-modernidade, apesar de todas essas coisas, eu preciso voltar lá na origem e entender o que o Senhor fez de tão importante, tão sério, que eu não estou prestando atenção. Eu não estou prestando atenção nem nos desdobramentos. O Senhor pagou pelos meus pecados. O Senhor pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário para que eu fosse livre da dívida. Que dívida é essa? Toda essa estrutura que nós estamos vendo na mídia em relação à igreja cristã, a igreja católica romana, mas a igreja cristã, em que os reis do mundo inteiro vêm para honrar o líder, em que agora começa um processo que também vai movimentar até politicamente o mundo inteiro. Quem será o novo Papa? Que não tem a ver só com as coisas sociais ou religiosas ou políticas, tem a ver com elevadas coisas espirituais. Olhando para a origem, Senhor, o que isso tem a ver com a minha vida? Quais dívidas? Quais questões espirituais da minha vida são tão elevadas, tão importantes, quanto toda aquela estrutura que atrai todos os presidentes do mundo? Como eu vou continuar conduzindo minha vida e minha história sem prestar atenção em cada um dos elementos, mas de uma forma tão especial hoje, essa questão da dívida? Quando lemos Isaías 53, a palavra do Senhor nos diz: quem creu em nossa pregação?
Isaías começa declarando assim, é algo de tanta importância, mas quem é que presta atenção? Quem é que crê? Olha, é Isaías, 700 anos de Cristo, profetizando sobre Cristo, e ele ainda vivendo naqueles dias algo assim. Quem é que dá atenção a isso aqui? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías está profetizando, vislumbrando o que haveria de acontecer 700 anos depois, em relação à morte de Cristo. O versículo 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, Nossa correria no dia a dia, nossa busca automática pelas coisas, sem um planejamento, sem uma coisa, as prioridades do reino, não fizemos caso, já acontecia isso lá, Isaías prevendo isso. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Significa, eu, Sóstenes, tenho 59 anos, sou pastor, a minha vida inteira me dediquei ao ministério, ao reino, sou cheio de defeitos, de pecados, tenho iniquidades, preciso todos os dias confessar e me render aos pés da cruz, para que o sangue de Jesus Cristo me cubra e me livre dos pecados. Se eu não trato disso, se eu não cuido disso, eu vou sofrendo as consequências de iniquidades, de pecados, ainda que Jesus já tenha morrido na cruz, para me livrar dos pecados. A falta de conhecimento, a falta de entendimento do que realmente está acontecendo é um dos nossos mais terríveis inimigos. Por isso, o profeta diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Senhor, quais são as coisas que eu vivo? Quais são as coisas que estão acontecendo à minha volta e que estão relacionadas aos meus pecados, à minha iniquidade? A coisa mais fácil é eu colocar a culpa em alguém. A coisa mais simples é eu explicar, eu justificar, eu inclusive me indignar, ou talvez eu explodir de raiva e tomar decisões e caminhos, mas nunca parar para um autoconhecimento. Quais são as minhas responsabilidades em tudo que eu estou vivendo? E olhando para as minhas responsabilidades, o que é consequência dos meus pecados? Porque se nós formos falar de Páscoa ou da ministração de hoje, livres da dívida, eu preciso discernir o que é isso, que é possível, que com toda a pompa, com toda a cerimônia, com todos os presidentes do mundo, com toda a importância que todas essas questões realmente têm, a gente possa estar como cegos, vivendo por aí, tentando a vida e boicotando a nós mesmos. Oramos e pedimos ao Senhor, mas nós mesmos trancamos com portas de bronze para que aquilo que vem de Deus não chegue a nós, por falta de conhecimento. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor se entregou para nos livrar das nossas iniquidades. Mas eu quero confessar, já de imediato, Senhor, o que eu vivo na minha vida
de dificuldades, de problemas, de restrições, de defeitos, de danos, de perdas, de tristezas, de angústias e até mesmo de enfermidades físicas, muitas vezes, é fruto de pecado. Eu estou me achando muito bom, muito certinho, eu não faço mal a ninguém, eu não tenho nada assim, Deus sabe, eu procuro, eu me esforço para... Mas eu não paro para pensar de forma real na questão espiritual do pecado. E para mostrar isso, Senhor, eu nem sei a diferença entre pecado e iniquidade. Então eu preciso estudar a Bíblia, então eu preciso buscar o Senhor, então eu preciso me aprofundar na palavra. E nós vamos até a conferência Minha Família, Meu Tesouro, nos aprofundar nisso, para que haja um impacto tão violento de livres da dívida, nós desfrutarmos pessoalmente e em família das vitórias de alguém que não tem dívida. De alguém que não está preso, amarrado a questões que para nós são normais da vida, mas que são consequência do pecado. Para nós olharmos para tudo que acontece à nossa volta, seja em Roma, seja aqui, com discernimento. Porque são coisas centrais da história da humanidade. São coisas centrais da minha vida, da sua vida. A Bíblia fala de concupiscências. E há um texto bíblico que diz que o Senhor declara a nós, está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 14. Leia comigo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Ponto final. Essa é uma forma da gente ler a Bíblia. Essa é uma forma da gente entender ou começar a entender o mundo espiritual. O que está escrito, está escrito. Ponto final. A palavra é a bússola, a palavra é a verdade, a palavra é a absoluta, a palavra é inerrante. Está escrito, cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Não preciso me vitimizar, não preciso colocar culpa em ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? E o texto continua dizendo, quando a concupiscência, o atrai e seduz, então a concupiscência, havendo concebido, dá luz ao pecado. É o Senhor ensinando, mecanismo. É o Senhor decifrando, pondo luz em tudo. Eu tenho um desejo, e se eu nutro esse desejo, eu sou levado ao pecado. Isso pode ser visto com toda clareza quando Deus chega a Caim e diz, por que você está triste? Mudou toda a situação. E Deus declara a Caim, o pecado jaz à porta. Deus está discernindo o desejo de Caim. Estou com vontade de estraçalhar o sujeito. E eu e você conseguimos identificar incontáveis vezes durante o dia em que sobe um desejo, não precisa ser de raiva, uma vontade, uma concupiscência. E se eu der continuidade a isso, então a concupiscência, havendo concebido, dá a luz ao pecado. Eu vou produzir pecado. Mas eu não fui livre da dívida, do pecado? Como eu posso materializar isso hoje no meu dia a dia, sabendo que isso tem a ver com todos os meus assuntos, não só atuais, mas passados e futuros? Eu quero discernimento, Senhor.
E o pecado, sendo consumado, gera morte. Tudo o que houver na minha vida, na sua vida, que cheira morte, seja roubo, destruição, dano, angústia, amargura, raiva, dívida, incapacidade, limitação, fracasso, perdas, tem a ver com morte. Então, Senhor, quais são as coisas na minha vida que são danos das trevas, porque o maligno veio para matar, roubar e destruir? Que eu não preciso crer que isso é do diabo. Não, eu só preciso crer. Isso não pode ter vindo de Deus. Comecei o dia desanimado, cansado, quer saber de nada, não quer conversar. Ou então me encontro com fulano, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero ver essa pessoa, não quero. Seja qualquer coisa. Ou então eu não posso passar lá porque eu estou devendo. Qualquer dessas coisas, irmão. Um cansaço, um desânimo, um fracasso, um atrito, alguém da família, um problema, um negócio que você não quer, vai pôr debaixo do tapete, ou então vou viajar, sumir, eu quero mudar de vida, qualquer coisa que eu possa discernir. Isso não tem como ter vindo de Deus. Eu preciso pôr um rótulo. Se não veio de Deus, veio de onde? Isso vem do inferno. Não é porque cada um é de um jeito, eu sou assim mesmo, tem hora que eu perco a paciência. Isso vem do inferno. Mas é porque fulano me ofendeu, fulano fez isso, fulano falou. Isso não vem dele, vem do inferno. A ofensa, o dano, o roubo, a amargura, o cativeiro, o aprisionamento, vem do inferno. Então, Senhor, eu preciso tratar isso, porque se não vem do Senhor, não tem legalidade na minha vida, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, o Senhor pagou pelos meus pecados para que eu fosse livre da dívida. Eu não devo nada a esse sujeito das trevas. Por que ele está ingerindo na minha vida? E só eu posso fazer isso. O pastor não pode fazer isso por mim. Minha esposa não pode fazer isso por mim. Meu marido não pode fazer isso. Meus pais não podem fazer isso por mim. Meus filhos não podem fazer isso por mim. Ninguém pode fazer isso por mim. Só eu posso fazer. Assumir governo e falar assim, eu quero tratar disso na minha vida com prioridade. Então eu quero discernir, Senhor, de onde vem a concupiscência. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para estar aqui. Eu não sou responsável por nada. Eu tenho intenção, eu tenho desejo. Tudo que eu quero é acertar, Senhor. Mas por quê? Que ainda assim vem o desejo, vem a concupiscência. E quando eu vejo, já não deu nem tempo de pensar. Já alimentei isso, se tornou um pecado, um sentimento contra alguém, uma palavra maldita, uma atitude. Não importa qual pecado, qualquer um deles. Então, por que eu tive o desejo? Porque o texto é claro, vindo a concupiscência, e eu dando vazão a ela, Deus disse, cumpre a ti, Caim, dominar. O pecado jaz à porta, você está com um desejo, mas cumpre a você dominá-lo. Como que eu domino o pecado? Como é que eu tomo governo sobre todas as coisas negativas que estão ao redor da minha vida? Não é assim não, eu não tenho culpa, eu não pude fazer nada. Não, Senhor, a tua palavra está dizendo que eu posso. Como? Como isso, Senhor? Porque se eu fui livre da dívida, eu não posso mais estar debaixo das consequências da dívida. Eu não posso estar prisioneiro de um credor maligno. Eu não posso estar à mercê da sorte. Como eu também não tenho domínio sobre meus desejos. A concupiscência. Então vem uma palavrinha antes da concupiscência, que a gente nunca discerniu, e que está no texto de Isaías, que nós lemos. Iniquidade. Então tem algo mais poderoso
que é origem, que é fonte. Iniquidade. Senhor, eu quero discernir sobre isso, porque eu fui livre do pecado. Mas a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si nossas iniquidades. A iniquidade e o pecado é a mesma coisa, levou nossos pecados. Sim, Ele pagou pelos nossos pecados. A dívida que contraímos porque executamos pecados é impagável. Os irmãos do louvor já disseram isso aqui. Não tem como pagar. Seremos levados presos porque não temos como pagar, e essa prisão é eterna, se chama inferno. Mas Jesus pagou pelo preço dos meus pecados. Além disso, Ele levou sobre si nossas iniquidades. O que é isso, Senhor? Iniquidade é uma marca. Quando nós lemos, leia comigo Jeremias capítulo 17, verso 1. Eu estou ministrando tudo isso, e nós vamos nos aprofundar nisso na conferência Minha Família, Meu Tesouro. Mas eu quero desafiar você que você se aprofunde nisso amanhã, durante essa semana. Porque não pode estar acontecendo tantas coisas ao redor do mundo e eu desatento, assim como não pode estar acontecendo tantas coisas ao redor da minha vida e eu desatento. Posso, Senhor? Em Jeremias capítulo 17, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo. Olha, Deus revelando algo do mundo espiritual. O pecado de um povo está escrito como? Com ponteiro de ferro. Como fica gravado alguma coisa que foi escrita com ponteiro de ferro? Pega o seu carro novinho, um ponteiro de ferro, e escreva na porta qualquer coisa. Como fica gravado? Não só com ponteiro de ferro, e com diamante pontiagudo. Diamante é a pedra mais dura que existe. Quando se corta com diamante, quando se escreve com diamante, mais do que o ponteiro de ferro, você deixou gravado, cravado de uma forma sem igual. O Senhor está dizendo, o pecado de um povo fica registrado de uma forma impossível de ser apagada. Aí ele continua dizendo, gravado na tábua do seu coração. Sabe o que significa essa expressão? Na tábua do seu coração. É uma expressão não só daquele tempo, que a medicina não alcançava nada do que alcança hoje. A ciência não alcançava nada do que se alcança hoje. Mas diz respeito ao nosso DNA. Diz respeito a questões biológicas e a questões culturais também. É normal. Tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. O Senhor está dizendo que existem marcas que ficam cravadas. E quando Adão e Eva decidiram por autonomia, eles fizeram uma marca tão dura quanto essa, que transmitiram para os filhos, que transmitiram para os filhos, que transmitiram para os filhos, que nasceram também com essas marcas, que nasceram também com essas marcas, até chegar no seu tataravô,
no seu bisavô, no seu avô, nos seus pais, em você, e está sendo reproduzida nos seus filhos, vai para os seus netos. Marcas. E essas marcas, a Bíblia chama de iniquidades. Poderíamos usar uma palavra tola, tendências. É muito fraca essa palavra. Mas nos faz entender um pouco por que na minha família, o problema de separação, o problema de adultérios, o problema de bebida, o problema de droga, o problema de dívidas, o problema de atrito, não importa. Por que na minha família isso... Porque todos eles vêm de linhagens com suas marcas, suas iniquidades. Mas Jesus morreu na cruz. E o profeta Isaías, 700 anos antes disso, profetizou. Ele levou sobre si as minhas iniquidades. Eu não luto contra as minhas iniquidades tentando alguma coisa. Eu luto com estratégia, com convicção, com sabedoria. Jesus levou sobre si minhas iniquidades. Ele pagou pelos preços. Ele não foi culpado dos meus pecados. Eu é que cometo os pecados. Mas o sangue dele pagou pelo preço dos meus pecados. Eu não posso ver todas as coisas acontecendo à minha volta e deixar seguir a vida de qualquer jeito, continuar tentando. Eu preciso tratar urgentemente de que todas as minhas iniquidades, marcas que eu recebi, que eu produzi, que eu fiz, afetam minha vida, afetam minha família, afetam minha história, afetam meu futuro, afetam minha eternidade muitas vezes. Eu não posso deixá-las seguir livremente. Eu quero trabalhar isso. E não é na força do meu braço, não é no encantamento de uma religião, não é no poder da oração de um pastor, não, é na convicção pela palavra e no exercício da autoridade que eu tenho. Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário e o Senhor pagou pelos meus pecados. O Senhor levou sobre si minhas iniquidades. Mas eu vivo cercado de coisas que são consequências de pecado e consequências de iniquidade. O maligno ciranda facilmente. Eu não quero isso mais. Eu quero viver livre da dívida. Totalmente livre da dívida. Irmão, se você nasceu de novo, genuinamente, você está salvo. Não precisa acreditar em nada, não precisa tratar nada, não precisa mudar nada. Não precisa, não. Você está salvo. Isso é real. Eu posso seguir e vou seguir até o último suspiro da minha vida, cheio de defeitos. Cheio de coisas que eu não dei conta de alcançar. Mas eu não posso viver o dia de hoje acomodado nisso. Eu quero dia após dia, como o Senhor diz, a vereda do justo, como a luz da aurora, brilhando mais e mais. Não tem a ver com salvação eterna, mas tem a ver com a salvação da minha alma no dia a dia. Eu quero viver tudo que Deus preparou para eu viver hoje. Eu quero que meus filhos, meus netos, eu quero que meus pais, eu quero que meus familiares, eu quero que as pessoas que eu gosto estão à minha volta, as pessoas que eu nem conheço e o Senhor vai permitir que cheguem a mim, desfrutem de bênçãos que foram conquistadas na cruz do Calvário. Então eu quero sabedoria, conhecimento, sabedoria, discernimento. Eu quero iluminação do Espírito Santo. E eu quero começar a trabalhar cada um dos elementos da minha vida, da minha história, que são consequências de iniquidades. E eu quero algo, Senhor. Eu quero ver o Evangelho, que é o poder transformador de Deus, vivo. Eu quero ser testemunha. Eu quero ser
glória, manifestação de louvor e honra para o Senhor. Eu sou crente, eu sou de Jesus e eu posso provar com a minha vida no testemunho de que Ele está operando mudanças, transformações, milagres, restaurações. Olha o que Deus está fazendo no meu casamento, olha o que Deus está fazendo com meus filhos, olha o que Deus está fazendo com as minhas finanças, olha o que Deus está fazendo com a minha família, olha o que Deus está fazendo através de mim, com as pessoas com quem eu me relaciono. Olha o que Deus, olha a glória do Senhor. E Ele será honrado, glorificado. Satanás será vencido, Satanás será amarrado nas nossas vidas, porque eu fui livre das dívidas. Nós vamos ver nossos filhos crescendo cheios de Jesus, melhores do que nós, mais ousados do que nós, avançando mais como flechas na mão do arqueiro. Nós vamos ver eles vivendo coisas muito mais robustas, graciosas, cheias da glória do Senhor, mais elementos de Deus, luz, sal. Nós vamos vê-los. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor.